4 Tirania de Aço Capítulo 343 Discutindo a intervenção militar em Granada. Depois de negociar com sucesso seu futuro casamento com Honoria, Berengário voltou ao grande salão de seu palácio real, onde outro convidado estava sentado e bebendo, cercado por suas duas esposas e sua bela irmã. Este convidado era ninguém menos que o sultão Hasan al-Fadl. Embora quase todos os convidados já tivessem desaparecido de cena há muito tempo, Hasan ficou para trás para pedir um favor a Berengário. Quando Berengário viu o homem sentado ao lado das três beldades, decidiu sentar-se ao lado delas. Ao fazê-lo, Hasan fez um brinde em homenagem a Berengário. Ao rei Berengário, que ele reine por muito tempo. Berengário sorriu ao ouvir isso e tomou um gole do cálice cheio de vinho fortificado. Depois de fazer isso, ele olhou para Yasmin, que ele poderia dizer que era uma beleza estonteante. Berengar decidiu verificar a jovem e ficou muito impressionado com o físico divino da princesa mourisca. No entanto, antes que Berengar pudesse terminar de inspecionar a mulher, ele ouviu a voz de Hasan chamá-lo. Então, você está interessado na minha irmã afinal? Berengar voltou a ficar atento depois de ouvir isso e suspirou antes de responder. Eu estaria mentindo se dissesse que ela não é bonita. No entanto, eu tenho mulheres suficientes no momento, e tenho certeza que elas vão me castrar durante o sono se eu aceitar a outra. Quando Berengário disse isso, Yasmin olhou para ele com um olhar triste. Ela gostara muito de Berengário durante sua breve estada em Cufestein, embora eles raramente se comunicassem. A aparência requintada e o carisma natural de Berengário haviam conquistado a afeição da moça. Apesar das palavras de Berengar, Hasan permaneceu implacável e fez uma observação final. Tenho certeza de que você aceitará a ideia mais cedo ou mais tarde. Depois de dizer isso, ele olhou para sua irmã e suas esposas antes de comentar. Meninas, com licença, tenho alguns assuntos importantes para discutir com meu amigo. Depois de dizer isso, Yasmin assentiu e conduziu as esposas de seu irmãozinho para fora do local. Depois que as mulheres desapareceram, Hasan olhou em volta para garantir que ele e Berengar estivessem realmente sozinhos. Foi só depois que ele confirmou tal coisa que sua fachada confiante começou a quebrar. Berengar, preciso de sua ajuda. A guerra com a União Ibérica não está indo como planejado. Eles derrotaram meus exércitos em várias ocasiões e capturaram muitas das armas que você me vendeu. Eles já retomaram as terras que tomei neste conflito e começaram a empurrar para o coração do meu reino. Você disse em nossa aliança que garantiria nossa independência. Eu vim pedir para você honrar suas palavras. Berengário tomou um gole de seu cálice antes de suspirar pesadamente. Ele tinha acabado de terminar uma guerra e não queria se envolver em outra. Embora ele não desejasse ir para a guerra tão rapidamente depois de voltar para casa, certos eventos eram inevitáveis. Assim, Berengar começou a traçar um plano, em que poderia utilizar o general Arnulf para supervisionar o esforço de guerra em seu lugar. Se as coisas ainda não corressem bem, só então ele assumiria o manto. Com isso em mente, Berengar bateu 3 vezes no apoio de braço do sofá antes de responder às observações de Hasan. Como diabos você conseguiu foder tanto? Eu dei a você armas, treinamento e conselheiros, e você ainda não conseguiu levar seus homens à vitória. Hasan tinha uma expressão abatida enquanto olhava para o chão, com muito medo de olhar Berengar nos olhos. Percebendo o comportamento de seu aliado, Berengar suspirou mais uma vez antes de falar sobre o assunto. Acho que não devo ser tão duro com você. Assim que Berengário disse isso, Hasan olhou para ele com surpresa no rosto. No entanto, Berengar ignorou isso e continuou sua linha de pensamento. Na verdade, mesmo com as vantagens que lhe dei, não acreditei que você venceria este conflito sozinho. Existem muitos fatores trabalhando contra você. Você está em número muito menor que seus inimigos e cercado apenas pelo sul. Você não tem os meios para produzir as armas e munições com as quais seu exército está equipado e, portanto, depende fortemente de importações para sustentar suas forças armadas. Você também carece de meios para recrutar um grande número de forças sem afetar adversamente sua economia.
Eu sabia que esse dia chegaria, só não esperava que fosse tão cedo. Tudo bem, enviarei 10.000 homens do meu exército para intervir em seu nome. No entanto, precisarei de alguns meses para colocá-los em campo. Acabamos de sair de nossa guerra pela independência e meu exército precisa de tempo para lamber suas feridas. Presumo que você possa aguentar por meio ano, afinal, os ibéricos levam alguns meses para cercar com sucesso um único castelo, quanto mais uma cidade. Se você aguentar 6 meses, prometo que meus exércitos garantirão sua vitória neste conflito. Quem sabe, podemos até ver uma restauração de Al-Andalus. Azan sabia que levaria algum tempo para Berengário desdobrar suas forças, mas não esperava meio ano. No entanto, o jovem sultão sabia que não havia chance de convencer Berengário a enviar suas tropas mais cedo. Afinal, a reputação do rei austríaco era de domínio esmagador. Com isso em mente, ele suspirou mais uma vez antes de responder às observações de Berengário. Muito bem, vou manter a linha até que suas forças possam aparecer. Espero que seu exército não chegue tarde demais. Quando Berengário ouviu esse comentário, sorriu e segurou o ombro de Azan antes de confortá-lo. Não se preocupe, meu amigo, quando minhas forças chegarem a Granada, nem mesmo um exército de 100.000 homens será capaz de derrotar nossa aliança. Azan tinha pouca fé nas afirmações ousadas de Berengário, mas sabia que o exército de Berengário tendia a aniquilar qualquer força hostil que encontrasse. Como tal, ele não estava totalmente sem esperança. Mal sabia ele das novas armas de Berengário, nem das armas que planejava construir durante o prazo estipulado. A era da indústria logo chegaria à Áustria, e Berengar planejava atualizar sua artilharia nos próximos meses. O rifle de agulha em si era uma enorme vantagem sobre seus inimigos, mas Berengar precisava de carregadores de culatra. Como tal, Berengar planejava usar os próximos 6 meses para industrializar o máximo de seu reino que pudesse, enquanto equipava em massa seu exército com as novas armas e táticas necessárias para aniquilar seus inimigos. Com isso em mente, Berengário terminou seu vinho antes de colocar o cálice na mesa. Ao fazê-lo, deu ao sultão Mouro um conselho amigável antes de partir. Tenha fé, meu amigo, você escolheu seus amigos com sabedoria. Agora é a hora de colocar um pouco de confiança em nossa aliança. Em breve, a Igreja Católica e seus asseclas desmoronarão sob nossos pés. Seus dias de supremacia estão chegando ao fim. Um novo mundo aguarda no horizonte, e estaremos no topo dele. Depois de dizer isso, Berengário saiu da sala, deixando Azan para beber sozinho. Ele tinha muito em que pensar. Se o que Berengário disse for verdade, ele pode ser um monarca poderoso na Península Ibérica um dia, não apenas um jogador menor. A própria ideia de que Al-Andalus pudesse ver um ressurgimento trouxe um sorriso amargo ao rosto do homem enquanto ele bebia de sua taça de vinho. Depois de um tempo, sua irmã voltou, onde começou a indagar sobre o conteúdo de seu encontro com o rei da Áustria. Ela notou a expressão complicada no rosto de seu irmão e arrastou a cabeça dele em seu busto poderoso, onde ela começou a acariciar o cabelo cor de chocolate de Azan enquanto o confortava. Isso é ruim, hein? Azan continuou a beber de seu cálice antes de responder à sua irmã mais velha. Ele quer que aguentemos mais 6 meses, dívida para com ele. Ou se ele realmente precisa de 6 meses para preparar suas forças. Yasmin pensou na complexidade do assunto por alguns momentos antes de responder ao irmãozinho. Ele acabou de sair de uma guerra pela independência, suas tropas provavelmente estão cansadas da batalha e precisam de tempo para descansar. Ele também precisa fabricar novas munições para seu exército. Ouvi sobre o que ele fez em Florença. Dizem que ele bombardeou a cidade por 2 meses, lançando centenas de milhares de projéteis sobre a cidade, deixando-a totalmente em ruínas. Não sei você, mas isso exige muito poder de fogo. Sua artilharia provavelmente está sem recursos e precisa se recuperar. Ele está pedindo apenas 6 meses para se preparar para intervir em nosso conflito, o que significa que ele deve estar confiante em suas capacidades de fabricação. Tenha fé, irmão, vamos vencer esta guerra. Depois de ouvir as palavras de sabedoria de sua irmã,
Azan agradeceu antes de partir. Ele e sua família receberam quartos no Palácio Real durante sua estada em Kufstein. Assim, sacudiu a poeira e voltou para o quarto, onde começou a dormir. Tirania de Aço capítulo 344. Indústria e conspiração. Os dias se passaram e, com eles, todos os convidados de Berengário voltaram para suas casas. Berengar coroou-se rei com sucesso, prometeu seu apoio ao Granada em seu conflito contínuo com seus vizinhos e negociou com o imperador bizantino a mão de Honoria em casamento. Com essas coisas fora do caminho, Berengário agora tinha uma longa lista de tarefas que precisavam ser atendidas. Em primeiro lugar, Berengar foi obrigado a preparar seu casamento com Adela. Agora que ele voltou da guerra e ela era maior de idade, era hora de uma ocasião tão alegre. No entanto, não foi necessária muita preparação da parte de Berengário, pois ele já havia planejado o casamento com anos de antecedência. Como tal, ele deixou os planos restantes para Adela e seus subordinados. Enquanto os preparativos estavam sendo concluídos, Berengário rapidamente se pôs a trabalhar com um objetivo importante. Agora que havia adquirido alguns anos de paz, ele faria questão de tirar o máximo proveito da situação. A hora havia chegado, a era do vapor e do aço esperava. Embora Berengar não tivesse planos de mudar seus métodos de produção de aço, por enquanto, estava ficando cada vez mais claro que ele havia avançado para o pináculo do que uma sociedade pré-industrial poderia reunir. Com isso em mente, Berengar tinha um único pensamento em mente quando começou a rabiscar projetos para uma ferramenta importante que poderia ser usada para aumentar a produção por uma ampla margem. Embora Berengar desejasse criar máquinas a vapor, ele percebeu que primeiro precisaria de um meio mais eficiente de rebitagem se quisesse começar a implementação em massa de máquinas baseadas em vapor. O primeiro item que pretendia inventar para sua nova era industrial era essencial para a industrialização da Áustria. A pistola de rebite pneumática era um dispositivo que utilizava ar comprimido para impulsionar um rebite na área-alvo depois que os operadores pressionavam o gatilho. Sem que existisse algo como a soldagem, Berengar precisaria de rebites para fabricar sua maquinaria. Como tal, ele imaginou que meio mais eficiente seria essa ferramenta simples, mas eficaz. Assim, ele começou a traçar planos para montar uma instalação para fabricar latas de ar comprimido para que as pistolas de rebites pudessem estar sempre funcionais. Depois de passar muitas horas esboçando os planos necessários para a produção dessas ferramentas, Berengar finalmente terminou sua tarefa. Ao se reclinar na cadeira do escritório e suspirar, ele notou uma caneca quente de cerâmica tocando sua bochecha. Olhando para as origens desse estranho fenômeno, Berengar viu sua futura esposa, Adela, olhando para ele com um lindo sorriso em seu rosto de boneca. Em suas mãos havia uma xícara de café preparado para o consumo de Berengário. Vendo que Adela estava de bom humor, o jovem monarca sorriu antes de aceitar o presente. Depois de tomar um gole da caneca, Berengário elogiou a bela jovem que instantaneamente se sentou em seu colo. Bem, Adela, devo dizer, você sabe preparar uma xícara de café. Adela assentiu silenciosamente enquanto olhava para os vários planos que Berengar havia esboçado sobre a mesa. Não eram apenas armas de rebite pneumáticas e suas instalações de produção. Havia também projetos para tornos mais avançados que usavam a força do pedal para operar. A precisão necessária para criar motores a vapor, artilharia avançada e rifles superiores pode ser alcançada com esta invenção. Quando a jovem notou esses planos, não conteve sua curiosidade e imediatamente perguntou sobre seus usos. Berengar, para que servem essas plantas? O jovem monarca passou o braço em volta de sua amada noiva e colocou sua caneca de café sobre a mesa. Depois de fazer isso, ele folheou os papéis e começou a explicar seus usos para Adela. Decidi iniciar o processo de industrialização, o que significa que fabricaremos máquinas mais avançadas e os meios para movê-las. Isso aumentará a produtividade e levará ao rápido desenvolvimento da tecnologia. Para isso, estou criando algumas ferramentas e isso será extremamente útil nos estágios iniciais. Embora Adela não tivesse a menor ideia de como essas ferramentas funcionavam,
O resumo que Berengar lhe dera era suficiente para ele entender a finalidade a que se destinavam. Como tal, ela sorriu, antes de tomar um gole de sua xícara de café. Ao fazê-lo, Berengar acariciou seus sedosos cabelos dourados enquanto bebia de sua caneca. O casal ficou em silêncio por algum tempo antes que Adela finalmente se levantasse do colo de Berengar. Feito isso, partia com as xícaras vazias de café nas mãos, de onde passaria a trazê-las de volta à cozinha para a limpeza. Quanto a Berengário, decidiu que já havia trabalhado o suficiente para o dia e seguiu Adela para fora de seu escritório com seus planos em mãos. Depois de chegar a um certo ponto de seu palácio, ele notou um de seus servos e entregou ao homem os papéis com instruções estritas. Leve-os para Luig no distrito industrial, ele saberá o que fazer com eles. Se tiver alguma dúvida, pode visitar o palácio pessoalmente. Depois de dizer isso, o criado curvou-se respeitosamente antes de desaparecer da vista de Berengário. Sem o criado, Berengário entrou na sala de jantar, onde começou a beber cerveja. Enquanto ele se sentava em silêncio por algum tempo, Lind se aproximou dele com um dossiê nas mãos. As informações contidas nele eram informações classificadas que seus agentes de campo dentro da França haviam recebido. Depois de jogar a pasta para Berengário, ela se sentou ao lado dele com um sorriso sensual no rosto. Ao fazê-lo, ela se inclinou para Berengário e sussurrou em seu ouvido. Há algumas informações importantes sobre o príncipe herdeiro da França lá. Você pode querer dar uma olhada. Depois de dizer isso, Lind pediu uma taça de vinho para ela, onde começou a beber enquanto Berengar pesquisava o documento. Seus espiões haviam recuperado algumas informações valiosas. O relacionamento ilícito entre o príncipe Albri da França e seus vários amantes estava contido no dossiê. Quando Berengário viu isso, ele imediatamente interrompeu sua tentativa de beber sua cerveja e a colocou sobre o balcão. Depois de fazer isso, ele olhou para Lind, que ainda estava sorrindo para ele antes de fazer a pergunta em sua mente. Isso está confirmado? Lind não respondeu verbalmente. Em vez disso, ela silenciosamente acenou com a cabeça. Ao fazê-lo, Berengar folheou as páginas mais uma vez antes de um sorriso se espalhar em seu rosto. Ao fazê-lo, um pensamento curioso passou por sua mente. Então a Joana d'Arc deste mundo nada mais é do que uma vadia, e o príncipe francês ainda por cima. Tanto para um ícone feminista. Depois de pensar isso, Berengário começou a contemplar a melhor maneira de usar essa informação. Afinal, uma França unida que fica em sua eventual fronteira ocidental não era algo que Berengar desejava. Como tal, ele instantaneamente começou a planejar uma maneira de balcanizar a região em ducados e reinos menores, mais fracos e independentes. Quando Lind viu o sorriso diabólico nos lábios de seu amante, ela imediatamente o questionou sobre suas intenções. Então me diga, qual é o plano? Você parece ter pensado em algo. Quando Berengar ouviu isso, ele devolveu o dossiê a Lind. Ao fazê-lo, tomou um gole de sua cerveja. Só depois que terminou, ele começou a falar sobre a conspiração que havia começado a eclodir em sua mente. Acho que é hora de nos envolvermos na pequena guerra da França. Quero que nossos agentes entrem em contato com as coroas francesa e inglesa. Forneça armas de fogo a ambos os lados e as munições necessárias para usá-las. Quanto ao Duque de Borgonha, forneça a sua revolta também. Com isso, vou garantir que sua guerra continue nas próximas décadas. No final, não haverá mais uma França unificada sentada em minhas futuras fronteiras. Quando Lind ouviu isso, ela ficou muito chocada e pediu esclarecimentos sobre o assunto em questão. Você quer desmantelar o reino da França? Depois de ouvir isso, Berengário tomou mais um gole de sua cerveja antes de responder à pergunta de seu amante. Um sorriso perverso se desenhou em seu rosto imaculado quando ele fez isso. De fato. Ao ouvir isso, Lind sorriu antes de se aproximar de Berengar. Ao fazê-lo, ela começou a beijá-lo apaixonadamente. Foi só depois de alguns minutos de beijos que o casal se separou em silêncio. Lind transmitiria as ordens do rei a seus agentes de campo e Berengar continuaria a beber sozinho.
A conspiração para minar a autoridade da coroa francesa havia apenas começado. Tirania de Aço capítulo 345. Declaração de uma cruzada. O Papa Júlio estava de pé na sacada de seu palácio dentro do Vaticano. Dezenas de milhares de seus partidários estavam reunidos na Cidade Santa para ouvir o decreto do Vigário de Cristo. Para muitos governantes da cristandade, o que ele estava prestes a dizer não foi nenhuma surpresa. No entanto, para as pessoas comuns, suas palavras foram chocantes, para dizer o mínimo. O Santo Padre olhou para a enorme multidão reunida diante dele enquanto proferiu as palavras de sua boca. O discurso que ele deu não seria esperado do representante de Deus na terra. Em vez disso, seu tom estava cheio de vitriolo e ódio. Berengar, o amaldiçoado. Estou confiante de que este é um nome com o qual todos vocês aqui reunidos hoje estão familiarizados. Se eu sou o vigário de Cristo, então este homem, o autoproclamado rei da Áustria, é o avatar de Satanás. Por meio de feitiçaria vil, ele conjurou tecnologia que tem sido destrutiva não apenas para os guerreiros de Cristo, mas também para os cidadãos da cristandade. Tenho certeza de que todos vocês estão familiarizados com o destino de Florença, pois Berengário e seu exército de apóstatas destruíram completamente a cidade. No processo, eles massacraram impiedosamente todos reunidos dentro dele, conjurando o fogo do inferno sobre os fiéis. Este não foi um simples ato de guerra, mas um ato criminoso contra todos os filhos de Deus nesta terra. Assim, em resposta a este crime contra a humanidade, eu declaro uma cruzada contra o reino da Áustria e a heresia de Berengar como um todo. Eu convoco todo cristão fiel a pegarem armas contra este descendente demoníaco e seus seguidores heréticos. Enquanto Berengário, o maldito, permanecer em uma posição de poder, as almas de todos os cristãos correm o risco de condenação. Deus quer. No momento em que o Papa disse essas palavras, a multidão de dezenas de milhares de católicos começou a entoar as palavras finais em uníssono. Deus quer. Deus quer. Deus quer. A visão trouxe um sorriso perverso ao rosto envelhecido do Papa Júlio. Depois de testemunhar a multidão reunida diante dele, ele sabia que teria um exército capaz de invadir a Áustria dentro de alguns anos. Como tal, ele deu um decreto final à multidão reunida antes de partir para o interior de seu palácio. Vai agora e faça seus preparativos. Levará algum tempo até que os exércitos de Cristo sejam capazes de travar uma guerra contra o exército infernal que é o exército da Áustria. Mas não se engane, reuniremos todo o poder do mundo cristão contra nossos inimigos. Dito isso, Júlio voltou ao interior de seu palácio, onde foi imediatamente confrontado por vários cardeais que haviam assistido ao seu discurso de dentro. Entre eles estava um homem conhecido por ser contra as duras ações do antecessor de Júlio contra Berengar. Sua Santidade, declarar uma cruzada contra o rei Berengar é imprudente. Você sabe tão bem quanto eu que o exército austríaco apreendeu os ativos do Banco Medici e, ao fazê-lo, nos deixou desamparados. Não temos fundos para construir um exército capaz de tal coisa. Em resposta a isso, o Papa Júlio cuspiu no chão antes de repreender o cardeal por suas observações. Rei Berengário, não é? Engraçado, não me lembro de ter colocado uma coroa na cabeça do homem. Se eu fosse você, seria cauteloso com as palavras que escolho, pois legitimar o avatar de Satanás é em si um ato de heresia. Quando o cardeal ouviu isso, ficou boquiaberto antes de questionar a sanidade do Papa. Você não acredita honestamente nas palavras de seu discurso, não é? Berengar não pode ser a encarnação de Satanás. Admito que ele é um poderoso adversário da igreja, mas pensar que ele é algum spawn é realmente insanidade. Ao ouvir sua sanidade questionada, Julius deu um tapa no cardeal com a mão anelar, deixando um lábio ensanguentado no homem que tão descaradamente repreendeu suas palavras. Você acha que é uma impossibilidade? Então explique-me onde ele consegue a tecnologia que ele criou. O homem é o maior gênio da história, ou ele fez um acordo com o diabo. Não há outra explicação concebível. Ele é o filho de um barão humilde e, no entanto, avançou a Áustria em agricultura, indústria, armamento,
tecnologia marítima e todas as outras métricas que posso imaginar além dos escopos do que sabemos ser a realidade. O cardeal enxugou o lábio ensanguentado e baixou a cabeça em silêncio. Ele não tinha réplica às palavras do Papa. Certamente, havia algo estranho sobre o homem conhecido como Berengário, o maldito. Apesar de suas origens humildes, ele sozinho levou a Áustria a ser o reino mais avançado do planeta. Berengário também parecia ter profundo conhecimento das escrituras, apesar de não ter experiência com o clero. Ele foi tão educado na palavra de Deus que bastou traduzir toda a Bíblia para o alemão e distribuí-la em todo o seu reino. Isso provou ser um grande ponto de discórdia para a Igreja Católica, pois muitas de suas tradições e ensinamentos não tinham base bíblica. Por fim, o cardeal mudou de assunto. Estava claro que Júlio estava furioso com o resultado da Guerra de Independência da Áustria. Como tal, o cardeal tentou indagar sobre como o Papa pretendia financiar a cruzada. Sua Santidade, com todo o respeito, você convocou esta cruzada muito cedo. Perdemos nossos apoiadores financeiros mais essenciais. Sem o apoio do Banco Medici, levará anos para reunir os fundos para criar um exército capaz de invadir a Áustria como você planeja fazer isso. Júlio olhou para o cardeal com desprezo. Aos seus olhos, este homem não era adequado para assuntos de Estado. Como tal, o Papa delineou seu plano perfeitamente para que até um simplório pudesse entender seu raciocínio. Há duas razões para convocar esta cruzada, anos antes da invasão real. Primeiro e mais importante, isso nos dá uma razão para vender indulgências ao povo em massa. Católicos de todas as esferas da vida farão fila para nos fornecer com seu ouro e prata em troca de alguns anos fora do purgatório. Podemos reunir rapidamente os fundos necessários em no máximo 2 anos fazendo isso. Em segundo lugar, ao declarar uma cruzada contra a Áustria e a heresia de Berengar, estamos deixando claro que eles são inimigos da cristandade, já que muitos desses reinos hesitarão em negociar com Berengário no futuro. Embora ele ainda tenha comércio com os muçulmanos e os ortodoxos, a esmagadora maioria de suas redes comerciais em toda a Europa será interrompida. No entanto, o cardeal não se deixou convencer pelos planos do Papa. Ele sabia que, a essa altura, o talher e o gulden austríacos haviam se tornado uma moeda comum no comércio internacional. Não seria fácil persuadir os vizinhos da Áustria a interromper suas transações com Berengário simplesmente porque ele era inimigo do Vaticano. Apesar de suas reservas, o cardeal optou por manter silêncio sobre o assunto. Ele estava começando a perceber que era muito provável que os cruzados perdessem essa guerra e, ao fazê-lo, acabassem com os dias de supremacia papal na Europa. Afinal, Berengar permaneceu invicto na batalha, e era apenas uma questão de tempo até que ele soltasse alguma arma ímpia que tornaria seus números completamente inúteis. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça. Ao fazer isso, ele aceitou seu destino e o da Igreja Católica. Com líderes como Simeão e Júlio, era apenas uma questão de tempo até que a era do poder papal chegasse ao fim. Com isso em mente, ele colocou uma fachada agradável e falou com Július como se tudo o que o homem dissesse fosse inevitável. Obrigado por explicar seu raciocínio para mim. Sua Santidade é, como sempre, bem informada sobre esses assuntos, e estou ansioso pelo dia em que traremos a ira de Deus sobre este herege e seus seguidores. Se você me der licença, tenho coisas devo atender. Júlio assentiu com a cabeça. Finalmente, ele conseguiu colocar algum sentido neste opositor que sempre se manifestou contra qualquer ação direta contra Berengar e sua heresia. Mal sabia ele que o cardeal havia perdido totalmente a fé na capacidade do papado de vencer esta guerra e planejava desertar para a reforma alemã na primeira oportunidade. Como tal, Júlio tinha um sorriso malicioso nos lábios enquanto pensava no que faria Berengário depois de colocar as mãos no jovem monarca. Berengário havia causado muitos problemas ao papado, por isso o castigo seria severo. Claro, tal destino só poderia ser alcançado se ele e seus cruzados fossem vitoriosos em sua futura tentativa de destronar Berengar. Se a Igreja Católica e todo o seu poder eram capazes de tal façanha, resta saber. Enquanto isso,
A Igreja Católica começou sua tentativa de obter os fundos necessários para levantar um exército feudal com tamanho capaz de invadir a Áustria. Berengar iniciou o processo de industrialização. Quando os exércitos católicos e seus aliados invadissem seu reino, eles estariam lutando contra uma força muito mais moderna do que o mundo já havia visto. Tirania de Aço capítulo 346. Proposta dupla. Enquanto o papado havia declarado abertamente sua intenção de travar uma cruzada contra o reino da Áustria e as regiões afetadas pela reforma alemã, Berengar estava relaxando em seu novo palácio real. Embora o palácio fosse baseado principalmente no palácio de Schönbrunn de sua vida anterior, houve algumas mudanças. Por exemplo, no centro do enorme complexo, um andar adicional foi adicionado à estrutura. Esta pequena história era uma cobertura que funcionava como o quarto do harém de Berengar. Este quarto harém tinha todos os luxos necessários para Berengar e suas mulheres se divertirem em seu comportamento hedonista habitual. Uma quarto opulento era a área principal, onde continha um grande colchão capaz de acomodar até 5 pessoas. Este colchão tinha um dossel de seda para esconder as atividades amorosas de seus habitantes do mundo exterior. Fora do quarto havia uma pequena área de bar cheia de todos os tipos de álcool para Berengar e suas mulheres desfrutarem. Esta foi a região do palácio de Berengar onde ele passou a maior parte de seu tempo fora de seu escritório. Além do bar, havia uma área comum com uma mesa redonda no centro. Em cima desta mesa havia um cachimbo de água primorosamente trabalhado que ficava no meio. Este narguilé tinha 4 mangueiras para que várias pessoas pudessem fumar no aparelho ao mesmo tempo. Berengar geralmente fumava uma mistura de xiza de ervas e haxixe cultivado localmente do dispositivo após um longo dia de trabalho para ajudá-lo a relaxar. Finalmente, havia uma substancial casa de banho privada construída dentro da Penthouse Suite. Esta casa de banhos era praticamente do tamanho de uma pequena piscina e era capaz de conter várias pessoas. Na maioria das vezes, Berengar tomava banho com suas belezas dentro desta casa de banho. Por razões de segurança, esta área não funcionava como quarto real. Em vez disso, era apenas uma área luxuosa para Berengar e suas futuras esposas se divertirem na devassidão. Claro, Adela se recusou a pisar na sala. Pelo menos por enquanto. No momento, Berengar, Linde e Honoria estavam reunidos em torno do narguilé, fumando maconha no aparelho. O próprio Berengar deu uma longa tragada onde inalou a fumaça por algum tempo antes de soltar uma baforada no ar. Honoria parecia bem diferente de sua aparência habitual, depois de revelar sua identidade à corte austríaca durante a coroação de Berengar. Ela decidiu tingir o cabelo de púrpura de Tyrian, que combinava perfeitamente com sua pele pálida e olhos menta. Ela estava vestida com um luxuoso vestido de seda roxa e dourada de Tyrian no estilo da nobreza bizantina. Ela tinha uma expressão embriagada no rosto, assim como Berengar. Ela já tomava a droga há mais de 1 hora, como tal, ela começou a se distanciar completamente. Ao fazê-lo, ela inclinou a cabeça e pousou no ombro de Berengar. Ao entrar em um reino totalmente diferente em sua mente, ela fez a pergunta que a incomodava há algum tempo. O que você pretende fazer sobre esta cruzada? Você acabou de sair de uma guerra, e agora os católicos querem arrastá-lo para outra. Berengar começou a rir ao ouvir isso. Ao fazê-lo, envolveu Honoria com o braço e beijou-a na testa. Depois de fazer isso, ele começou a se deitar sobre os travesseiros macios que cercavam a área do narguilé. Enquanto Berengar desfrutava do conforto em que se encontrava, revelou seus pensamentos mais íntimos sobre o assunto sem perceber o quão honesto estava sendo. Vou sentar e esperar. Depois de se apoderar da fortuna dos Medici, o Vaticano está mais do que desamparado. Levará anos para eles reunirem os fundos de seus seguidores para pagar um exército capaz de marchar para a Áustria. A essa altura, meus exércitos serão equipados com armas que anularão completamente suas vantagens numéricas. Será um massacre como este mundo nunca viu antes. No final, serei vitorioso e finalmente poderei explorar o novo mundo. Linde e Honoria olharam para Berengar com expressões confusas. Em seu estado de pedra,
Berengar revelou acidentalmente a existência do novo mundo para seus dois amantes. Linde, não levando a sério as palavras de Berengário, começou a zombar dele. Que novo mundo? Quão alto você está? Em resposta a isso, Berengário começou a rir enquanto ria de seu erro como se fosse de natureza simbólica. Não tão alto quanto eu poderia estar. Claramente, eu estava me referindo ao novo mundo que eu inaugurarei, um mundo livre da influência da igreja, onde a ciência e a razão prevalecem em vez da fé e da superstição. Obviamente, eu não estava falando de um vasto massa de terra do outro lado do Oceano Atlântico. Como eu poderia saber que tal coisa existe? Com isso dito, Lindy colocou seus lábios deliciosos contra a mangueira do narguilé e deu uma longa tragada. Depois de um tempo, ela soprou a fumaça contida em seus pulmões e começou a rir do comentário de Berengário. Se tal coisa realmente existisse, não saberíamos disso agora. Depois de dizer isso, o trio começou a cair na gargalhada. Berengário, é claro, ria com mais fervor do que suas duas mulheres. Afinal, ele sabia que tal lugar existia, e a ignorância do velho mundo era realmente risível em comparação com seu conhecimento moderno. Honoria começou a levar um golpe significativo do narguilé. Enquanto ela o fazia, Berengar aproximou-se de Lindy e começou a dar uns amassos com ela. A visão disso deixou Honoria terrivelmente ciumenta. Como tal, ela completou seu golpe antes de agarrar Berengar e desviar sua atenção para seus olhos verdes como pedras preciosas. Ela então começou a beijar Berengar apaixonadamente enquanto Lindy dava uma baforada no fumeiro que estava sobre a mesa. Depois de uma exibição apaixonada, Honoria soltou seu aperto sobre Berengar e disse as palavras em sua mente. Eu te amo. Berengar segurou as bochechas da garota enquanto olhava em seus olhos e respondia à sua proclamação com seus sentimentos mais íntimos com um sorriso sarcástico no rosto. Eu sei. Essa resposta imediatamente fez Honoria inchar as bochechas enquanto fazia beicinho em silêncio. Ver o olhar adorável no rosto de seu amante lembrou Berengar de algo importante que ele havia esquecido completamente. Como tal, ele se levantou de seu assento e balançou pela sala em direção à área do bar. Ao fazer isso, chamou as duas garotas sentadas na área comum. Acabei de lembrar que tenho algo especial para vocês dois. Depois de vasculhar o bar por algum tempo, Berengar encontrou duas pequenas caixas onde as entregou às suas duas mulheres. Depois de se sentar entre eles, ele agarrou a mão de Lindy antes de colocar um anel de ouro branco e topázio azul celeste em seu dedo. Ao fazer isso, ele olhou nos olhos azul celeste de Lindy antes de fazer a pergunta em sua mente. Já faz algum tempo que estou querendo pedir, mas Lindy von Habsburg, quer se casar comigo? Lindy ficou pasma ao ouvir essas palavras. Ela sabia que Berengar havia mencionado a poligamia no passado, mas ela não achava que ele iria continuar com isso. Afinal, a reação cultural